Quando o Senhor revelou a Noé o que aconteceria, ele não sabia ao certo como enfrentar aquilo. A humanidade, com seus corações endurecidos, estava prestes a ser destruída por sua própria maldade. Mas Noé era um homem justo, e Deus, em sua misericórdia, decidiu dar-lhe uma missão: construir a arca. As instruções foram claras, mas a tarefa era colossal. Construir uma arca que abrigaria todos os animais e sua família em meio ao dilúvio que se aproximava parecia impossível. Mas Noé, com fé, aceitou a missão. Enquanto trabalhava dia e noite, Noé começou a ver o afastamento das pessoas ao seu redor. Elas riam de sua obra, zombavam da sua fé. O desprezo era palpável, mas ele não se abatia. Ele sabia que sua obediência a Deus não dependia das reações dos outros. Sua esposa, mulher de grande sabedoria e fé, lhe dava suporte, embora também estivesse preocupada com a incredulidade que dominava a terra. Ela sabia que, se o juízo de Deus caísse sobre todos, sua família não estaria isenta. Mas a esperança sempre foi mais forte que o medo. E ao lado do marido, ela ajudava a construir a arca, sem nunca questionar a missão divina. Seus filhos, Sem, Jafé e Ham, estavam crescendo fortes e saudáveis, mas cada um deles estava lidando com o peso da situação de maneiras diferentes. Sem, o mais reflexivo, via o que acontecia ao seu redor com dor no coração. Ele sentia que a humanidade tinha se perdido, mas também se perguntava: o que será de nós quando tudo isso terminar? Já Jafé, mais impulsivo e corajoso, não se deixava abalar pelas palavras dos zombadores. Ele acreditava com todo o seu ser que a arca seria o refúgio e a salvação, embora soubesse que muitos pereceriam. Ham, o filho mais novo, tentava ignorar os desafios e as piadas. Ele ainda tinha dificuldades em ver a totalidade do projeto, a grandiosidade da missão. Por que insistir nesse caminho, pai? Ele questionava. Por que não seguir a vida normal como todos os outros? Mas Noé nunca se afastou de seu propósito e, com paciência, guiava cada um de seus filhos para a compreensão da importância da missão. Enquanto a arca tomava forma, a palavra de Deus ecoava no coração de Noé. Ele sentia que não estava apenas construindo uma embarcação física, mas também estava ajudando a preparar o coração de sua família e de todos que a vissem. Mesmo em meio ao caos e ao desprezo, ele não se esquecia da promessa: eu estarei com você e não o deixarei. O dia chegou. O céu, que parecia tão claro dias antes, agora estava nublado. As primeiras gotas começaram a cair, leves, mas rápidas. E logo, o que parecia ser uma leve chuva se transformou em um dilúvio imenso. Noé observou com um coração pesado, mas sabia que o momento era inevitável. Ele olhou para a arca, onde sua família estava reunida, e sentiu um alívio silencioso, sabendo que estavam salvos ali. Mas o grito de desespero de muitos, à medida que a água aumentava, martelava em sua mente. Eles haviam tido suas chances, mas não haviam acreditado. Sem, que estava ao lado de seu pai, sentia uma mistura de sentimentos. Ele estava aliviado por estarem seguros, mas o sofrimento das outras pessoas o tocava profundamente. Será que realmente não há mais chance para eles? Ele pensava. Será que o Senhor realmente vai permitir que todos se percam? Jafé, mais focado no presente, apenas observava as águas subirem. Está acontecendo, pai. Você estava certo o tempo todo. Ham, mais uma vez distante, não parecia completamente ciente da gravidade da situação. Pai, será que essa tempestade vai durar muito? Está assustador. Mas Noé, com seus olhos tranquilos, apenas respondeu: essa tempestade não é de agora, filho. Ela vem há muito tempo. A pergunta não é quanto tempo vai durar. A pergunta é: você está pronto para viver do lado de Deus quando tudo isso passar? A chuva caía incessante e as águas cobriam a terra mais rápido do que se podia imaginar. As pessoas que zombaram, que ignoraram os avisos, agora se viam lutando pela própria vida.
Mas para a família de Noé, dentro da arca, o espaço estava seguro e o silêncio falava mais alto do que qualquer som. Eles estavam na tempestade, mas de alguma forma estavam em paz. Dentro da arca, os dias pareciam se arrastar. A tempestade havia começado há semanas e não dava sinais de diminuir. Mas a fé de Noé e de sua família estava sendo testada. Sem o filho mais sensível, não conseguia evitar o pensamento constante de que o mundo lá fora jamais seria o mesmo. E depois, pai, o que acontecerá quando a água baixar? O que restará para nós? Noé olhou para ele com uma leveza que só o verdadeiro líder pode ter. O que restar, filho, será renovado. O que Deus faz não é para destruir, mas para restaurar. Jafé, com sua força característica, se levantou e falou com confiança. A arca será nosso refúgio, nossa base. Tudo o que precisamos é crer. Mas Ham, sempre mais preocupado, levantou uma dúvida. E se as coisas nunca voltarem ao normal? E se a terra não puder mais sustentar ninguém? Noé, com a sabedoria adquirida ao longo de sua vida, respondeu calmamente: a terra nunca mais será como antes, Ham. Mas com a graça de Deus, a nova vida surgirá. O que precisamos é confiar em sua promessa. Ele nunca nos abandonará. O silêncio tomou conta por um momento, e então todos se voltaram para as janelas da arca, onde podiam ver o mundo afundando em águas. Ali, em meio ao caos, Noé orava silenciosamente. Ele sabia que se havia um propósito maior para a sua vida, não seria apenas a sobrevivência, mas a preservação de um novo começo. A arca balançava suavemente com o movimento das águas, e o som das gotas batendo nas paredes de madeira era quase hipnotizante. Mas para Noé, aquele som era mais do que uma melodia. Era a confirmação de que ele havia cumprido sua missão. Embora a dor da perda do mundo lá fora ainda pesasse em seu peito. Sem sempre mais introspectivo, passava as horas olhando pelas janelas da arca. Ele observava as águas que pareciam não ter fim e perguntava a si mesmo por que a humanidade havia se desviado tanto de Deus. Como chegamos a esse ponto? Ele pensava. O que poderia ter sido diferente? Será que nós poderíamos ter feito mais? Mas sua dúvida não era apenas sobre os outros. Ele também se questionava sobre sua própria vida e fé. No fundo, ele sentia que sua luta com Deus não era apenas sobre o que havia acontecido, mas sobre o que ele faria depois. Pai, Sem começou com a voz trêmula. Quando a tempestade passar, o que faremos? O mundo lá fora não será o mesmo, e não sei se será possível reconstruir o que existia. Noé olhou para seu filho, vendo nos olhos dele uma mistura de cansaço e fé. O mundo nunca mais será o mesmo sem. Mas a promessa de Deus ainda está de pé. Ele não começou essa jornada para nos deixar. Não estamos aqui apenas para sobreviver. Estamos aqui para reconstruir o que foi perdido, para sermos luz em um novo começo. Jafé, por outro lado, estava focado em outra questão. Pai, nós vamos ser os pioneiros de um novo mundo. Precisamos ter coragem para dar os primeiros passos. Temos que acreditar que o futuro vai ser melhor do que imaginamos. Somos mais do que sobreviventes, somos os renovadores. Mas Ham, sempre o mais cético, não compartilhava o mesmo otimismo. A fé de vocês é linda, mas eu ainda tenho medo. E se a terra não nos acolher? E se não houver mais vida para nós lá fora? Noé se aproximou de seu filho, colocando a mão em seu ombro. Eu entendo seus medos, Ham. Eu também tenho meus receios. Mas não podemos viver no medo. O medo não pode ser o nosso guia. Precisamos seguir em frente, com fé no que Deus prometeu. E assim, noite após noite, a família se reunia, conversava sobre o futuro e tentava manter a esperança viva, enquanto as águas, ainda revoltas, continuavam sua marcha implacável. Já se passavam semanas. O dilúvio parecia não ter fim. As águas continuavam a subir e a sensação de imobilidade tomava conta da arca.
Noé e sua família estavam seguros, mas a inquietação começava a tomar conta de todos. Era difícil imaginar o que viria depois. Mas foi numa manhã silenciosa, quando as nuvens finalmente começaram a se dissipar, que Noé sentiu algo diferente. Algo que ele soubera que viria. Um sinal de esperança. Ele se aproximou de Sem, que estava sentado na borda da janela, olhando para o horizonte. Sem, você percebeu? Noé perguntou com um sorriso sutil. As águas começaram a baixar. Sem olhou para o pai, seus olhos brilhando com um misto de alívio e expectativa. Você acha que é o fim da tempestade? Noé assentiu. Sim, filho, mas não será o fim da nossa missão. A verdadeira jornada começa agora. Deus não nos preservou apenas para sermos salvos. Ele nos preservou para algo maior. O mundo será restaurado, mas para isso nós devemos ser os primeiros a dar o passo. Jafé, que estava por perto, ouviu a conversa e se aproximou com um olhar determinado. Eu sempre soube que a promessa de Deus era verdadeira. A terra vai nos receber. E nós devemos estar prontos para agir. Ram, ainda mais cauteloso do que nunca, não parecia tão otimista. Será mesmo que as coisas serão como antes? E se o futuro for ainda mais difícil do que imaginamos? Noé, com calma, olhou para todos os seus filhos. Filhos, o que Deus nos pede é apenas uma coisa: confiança. Ele prometeu que não nos deixaria. A terra será nossa, mas a maneira como a habitaremos depende de nossa fé. Precisamos andar com Ele em cada passo, com coragem para restaurar o que foi perdido. Com essas palavras, uma nova energia parecia tomar conta da arca. A família sabia que o fim do dilúvio estava se aproximando, mas o maior desafio de todos estava apenas começando. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, as águas começaram a retroceder. O som da chuva cessou e o céu finalmente abriu-se em clareza. Noé, Sem, Jafé e Ram estavam juntos na varanda da arca, olhando para o horizonte. O que antes parecia ser um mar interminável, agora dava lugar a uma terra que estava lentamente começando a emergir da água. Pai, podemos sair agora? Perguntou Jafé, seu olhar cheio de excitação. A terra está voltando. Noé, com um semblante calmo e firme, respondeu. Sim, mas não sairemos até que o Senhor nos diga. Ele nos guiará no momento certo. Os dias seguintes foram marcados por uma vigilância constante. Noé continuava orando e esperando pelo sinal de Deus. Ele sabia que o fim do dilúvio não era o fim da história, mas o início de uma nova era. O desafio agora seria como viver de forma fiel, como reconstruir a humanidade de acordo com os planos de Deus. Foi então, no 9º dia após o dilúvio, que Noé viu o que estava esperando. Uma pomba retornou, trazendo no bico uma folha de oliveira. Era o sinal de que a terra estava pronta para receber a vida novamente. A emoção tomou conta de todos. Sem e seus irmãos olharam uns para os outros e um sorriso silencioso percorreu o rosto de Noé. A promessa de Deus havia se cumprido. A terra estava de volta ao seu ciclo, pronta para ser restaurada. Agora é o momento, disse Noé com a voz firme. Deus nos guiou até aqui, agora cabe a nós fazer o nosso trabalho. A terra será o que nós fizermos dela. Vamos plantar, vamos cultivar, vamos recomeçar, mas sempre lembrando que é Deus quem nos sustentará. Com essas palavras, a família de Noé começou a descer da arca. O novo mundo estava diante deles e a fé em Deus era o que os guiaria. Quando a última gota de chuva caiu, a terra estava irreconhecível. O que antes eram campos vastos e montanhas imponentes, agora estavam cobertos por uma camada de lama e água, com apenas as pontas das árvores mais altas visíveis. A desolação do cenário era tocante, mas, ao mesmo tempo, havia um sentimento de renovação no ar. A pomba com a folha de oliveira trouxe consigo mais do que um simples sinal de que a terra estava pronta. Ela trouxe a promessa de um novo começo. Noé observava tudo com olhos tranquilos.
Ele sabia que o trabalho estava apenas começando. Embora a arca tivesse sido sua salvação, agora a missão era reconstruir o que havia sido perdido e restabelecer a harmonia com a criação de Deus. Mas, ao olhar para a terra, ele viu também a dor de ver a humanidade, em sua maior parte, perdida para sempre. Agora, meus filhos, devemos começar de novo, disse Noé com uma voz cheia de autoridade e esperança. A terra foi limpa. A graça de Deus nos concedeu uma nova chance. Não será fácil, mas com Ele ao nosso lado, podemos fazer dessa terra um lar novamente. Sem que observava a paisagem, pensava nas lições que Deus havia ensinado ao longo dos anos. A destruição tinha sido imensa, mas ele sabia que a misericórdia de Deus também era infinita. Ele se aproximou de seu pai, sentindo o peso da responsabilidade. Como podemos fazer tudo isso, pai? O que precisamos fazer para garantir que nunca mais a humanidade se perca desse jeito? Noé olhou para o horizonte, onde os primeiros raios de sol começaram a penetrar as nuvens, iluminando a terra recém-nascida. Precisamos começar com um coração puro, sem. Precisamos semear a bondade, a justiça e a verdade. Devemos ser fiéis à vontade de Deus, como sempre fizemos. Cada um de nós tem uma missão neste novo mundo, e juntos devemos trabalhar para construir uma nova geração que ande nos caminhos do Senhor. Jafé, sempre otimista e impulsivo, sentiu que as palavras de seu pai eram o combustível que ele precisava. Vamos plantar, vamos semear não só as sementes, mas a confiança e a fé. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele nos guiará. Nós devemos ser os primeiros a acreditar na restauração da terra. Ham, por outro lado, ainda se sentia apreensivo. Ele não compartilhava a mesma visão entusiástica de seus irmãos. E se a terra não nos acolher? E se não conseguirmos cultivar nada? O que faremos se não conseguirmos nada com o trabalho árduo? Ele hesitou antes de continuar. Eu entendo o que Deus fez por nós, mas e o que vem depois? E se falharmos? Noé, percebendo a angústia em seu filho mais novo, se aproximou dele com um olhar calmo e sereno. Sei que você tem suas dúvidas. Não há nada de errado em duvidar, pois a dúvida é o que nos impulsiona a buscar mais. Mas Deus não nos trouxe até aqui para falharmos. Ele está conosco. O que precisamos fazer é acreditar, agir e nunca desistir. A terra será restaurada, mas precisamos ser parte dessa restauração. Com isso, a família de Noé começou a descer da arca. Eles se afastaram do porto seguro em que haviam passado tanto tempo, agora prontos para enfrentar o novo mundo que estava diante deles. A terra estava quieta, silenciosa, como se aguardasse para ver o que faria a família de Noé. Era uma terra sem vida humana, uma terra esperando ser cultivada novamente. Noé dividiu as tarefas entre seus filhos. Sem, o mais velho e o mais sábio, ficaria responsável por explorar a terra e verificar quais partes estavam mais propícias para a agricultura. Jafé, com seu espírito aventureiro, iria coletar as sementes e preparar os primeiros campos. Ham, que ainda estava um pouco receoso, seria encarregado de cuidar dos animais que estavam na arca, para garantir que eles estivessem seguros até que a terra estivesse pronta para a plantação. As primeiras semanas após a descida da arca foram difíceis. O trabalho era árduo e as condições mais complicadas do que o esperado. A terra, embora fértil, ainda estava saturada com as águas do dilúvio, e muitos locais eram imprevisíveis, com inundações em várias partes. Mas com paciência e fé, a família de Noé se manteve firme. As dificuldades estavam ali, mas a esperança também estava presente, assim como a promessa de Deus. Sem, ao lado de seu pai, observava o cenário. Ele sabia que o trabalho seria pesado, mas a fé em Deus parecia ser o que sustentava todos eles. Pai, como você consegue manter essa calma? O mundo ao nosso redor está tão diferente.
mas você sempre tem confiança no que Deus nos diz. Noé sorriu, com uma leveza no rosto que só a experiência poderia proporcionar. Sim, a confiança em Deus não é sobre não sentir medo ou dúvida. É sobre agir mesmo quando esses sentimentos aparecem. A confiança em Deus é a certeza de que, independentemente das dificuldades, Ele sempre estará ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos, filho. Jafé, sempre buscando agir e fazer as coisas acontecerem, estava trabalhando arduamente, mas não conseguia deixar de pensar em um futuro melhor para todos. Pai, temos que acreditar que a terra será suficiente, que as sementes que plantarmos irão crescer. Não podemos permitir que o medo da falha nos paralise. Vamos semear com fé. Ham, ainda cauteloso, não conseguia se livrar de sua preocupação. E se nada crescer, pai? E se a terra não nos ajudar? Noé olhou profundamente nos olhos de Ham e disse: O Senhor prometeu que a terra daria seus frutos, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Se mantivermos nossa fé em Deus e nossa perseverança, o futuro será abençoado. Não há vitória sem luta, filho. Não há restauração sem sofrimento. Enquanto os dias passavam, a terra aos poucos ia respondendo ao esforço da família. As árvores começavam a brotar, as sementes se transformavam em pequenas plantas, e a vida estava voltando de uma forma surpreendente. Noé e sua família estavam vendo o fruto de seu trabalho árduo, mas o maior presente que recebiam era a certeza de que a fé verdadeira trazia vida, até nas situações mais difíceis. Em uma manhã clara, Sem estava caminhando pelos campos quando encontrou uma pequena árvore que havia brotado com uma folhagem verde vibrante. Ele se ajoelhou diante dela, com os olhos cheios de emoção. Pai, olha o que encontramos, uma árvore que brotou da terra. Isso é mais do que um sinal, é uma promessa viva. Noé se aproximou com um sorriso terno. Meu filho, é um sinal de que a terra está respondendo ao nosso trabalho, e a cada semente que plantamos, estamos plantando uma parte de nossa fé. Esse novo mundo não será perfeito, mas será reconstruído com amor e dedicação. Enquanto os meses passavam, a vida na terra recém-restaurada começava a ganhar ritmo. Noé e sua família se tornaram cada vez mais experientes, e a confiança em Deus crescia a cada nova colheita. Eles já podiam ver frutos de seu trabalho e sabiam que estavam no caminho certo, mesmo com os desafios constantes. Ham, embora ainda cauteloso, começava a se sentir mais seguro. Ele agora compreendia o valor do esforço coletivo, da fé e do trabalho diário. Talvez o que eu temia não seja o fim, mas sim o início de algo novo, e eu posso ajudar a construir isso. Agora que a terra estava começando a prosperar, Noé sentiu que era o momento de agradecer a Deus por tudo o que ele havia feito. Ele reuniu sua família e preparou o primeiro sacrifício após o dilúvio, uma oferta de gratidão pela nova vida e pelas bênçãos que estavam recebendo. A família se ajoelhou diante de Deus, agradecendo pelo presente da terra restaurada e pela oportunidade de recomeçar. Era um sacrifício simples, mas cheio de significado, pois era o primeiro passo para reafirmar a aliança com Deus e com a nova terra. Senhor, te agradecemos por nos trazer até aqui, por nos dar a chance de recomeçar. Sabemos que não seremos perfeitos, mas com a tua graça podemos reconstruir este mundo, disse Noé com o coração transbordando de gratidão. Se você chegou até o fim dessa história, quero agradecer de coração por nos acompanhar nessa jornada de fé e esperança. A história de Noé é um exemplo de como, mesmo diante das dificuldades mais intensas, podemos confiar em Deus para nos guiar através da tempestade. Que essa mensagem toque seu coração e te inspire a caminhar na fé, assim como Noé fez. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos cheios de inspiração e ensinamentos. No próximo vídeo, vamos explorar como essa história de fé pode ser aplicada nas nossas vidas diárias. Nos vemos lá.